E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui tá tudo tranquilo. O que esse motor tem a ver com a gente, hein, turma? Já já eu vou explicar para vocês. Pessoal, na prática, aqui para quem não entende muito, até para os que entendem também, mas para o pessoal dar uma clareada na mente aí, vamos falar sobre a diferença entre o motor varietado e o motor com corrente comando. Por que esses motores são tão queridos aí por todo mundo? Por que esses motores são cultuados, sabe, pelo povo que gosta de moto, né? Por que existe aí uma lamentação, né? Porque pararam de fabricar as motos com esse motor, né? Nossa Fan, Titan, com corrente de comando, que é o caso dessa aqui. Olha só quem chegou. São motos muito resistentes, muito boas também. Boas para trabalho, boas de manutenção. Mas o pessoal, o que leva uma máquina a ser querida por um povo de país de terceiro mundo, né? Um povo que não tem tanto dinheiro sobrando para usar aí com os seus veículos, né? A gente já passa por maus momentos aqui no nosso país, né? Então, isso não é uma conclusão minha, mas por assim, basta vocês estudarem o passado que vocês vão entender por que o Opala era tão querido assim. Ele dificilmente enguiçava. O motor dele, a concepção da máquina era muito simples, tinha muito menos peças, né? Você via lá o Opala, você abria o capô, levava um susto. Tinha um bloco ali no meio, um motorzinho de ferro ali no meio, os 4 fiozinhos e tal, um radiador, e o carro rodava 1 milhão de quilômetros, né? O Fusca, por que o Fusca viajava com famílias, com gente assim sem recurso, cruzava o país, foi vendido em tantos lugares do mundo e era tão querido, amado, indestrutível e perdura aí até hoje, porque ele tinha menos peças. Não é que as peças somente eram de melhor qualidade, sim, também, mas vocês vão entender. Por que essas motos aqui são comparadas com essas não, as varietadas são comparadas com tratores, né? Pô, eu tenho um tratorzinho 2008, tratorzinho 2001. Pessoal, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples o seguinte. Aqui é a ponta do eixo virabrequim. O eixo virabrequim é aquele eixo que vai a biela, que sobe e desce o pistão para o motor funcionar. Aquela mágica linda, né? Aqui embaixo, na cabeça do eixo virabrequim, existe uma engrenagem fixada no eixo. Ela parece até que nasceu nele, mas ela é colocada por uma prensa. Uma engrenagemzinha, onde essa engrenagem tem os dentes que a corrente de comando pega nesse dente. Quem é a corrente de comando? Aqui existe uma corrente em toda essa extensão, que conforme o eixo virabrequim gira, essa corrente transfere movimento para uma coroa que tem aqui em cima, igual uma catraquinha de bicicleta. Essa coroa gira, porque a corrente transfere força, e essa coroa mexe o eixo do comando, que é um eixo que tem calombos na sua formação, que quando um calombo desse passa, ele abre uma válvula. Quando um calombo vem para cá, o outro calombo desce uma válvula, aí fica subindo e descendo. A transferência de força daqui para cá é feita por uma corrente. Toda essa extensão aqui passa uma corrente. Ó, uma correntezinha, tipo da transmissão, mas é bem fininha, né? Para que essa corrente trabalhe, existe aqui um tensor, uma peça plástica, que ele é pressionado o tempo todo por esse acionador automático aqui, fazendo com que a corrente fique sempre esticada, né? Existe um guia aqui também para evitar que ela pule, que é uma outra peça plástica, entendeu? Então, pessoal, é o seguinte, são bastante peças para que a força do virabrequim seja transferida para o comando de válvulas para fazer os balancinhos trabalharem lá em cima. Essa aqui é a moto, a corrente de comando, né?
como que funcionava a moto varetada? Qual é a diferença dessa moto? A principal diferença, pessoal, é menos peças. Essa moto não é que a fabricação das peças do motor era de material melhor, não. As engrenagens da caixa de marcha são do mesmo tipo de aço, os eixos primário e secundário, a embreagem é bem parecida, a bomba de óleo, mas olha só, o fato de ter menos peças na formação do motor faz com que menos peças quebrem, a menor possibilidade de quebrar, né? Então, o que acontece? O que acontece com o motor da varetada? A diferença. Existe uma engrenagem no eixo virabrequim, esse aqui também tem, apesar de serem diferentes. Logo acima dessa engrenagem existe uma outra engrenagem que possui o calombo no eixo. Esse calombo, o que ele faz? Ao invés de corrente de comando, existem dois orifícios aqui, que existem duas varetas de cima até embaixo, são varetas de alumínio com a cabeça de metal, tá? Com a cabeça de aço. Essas varetas são colocadas aqui, uma aqui e outra aqui. Quando esse eixo gira, que o calombo passa pela vareta, ele suspende uma vareta. Ela abre um balancinho. Quando o eixo vem que chega aqui, que o calombo chega aqui, ele suspende a vareta de cá, a de cá desce. Então, o trabalho que era feito aqui com corrente, com tensores, com esse acionador, com guia, com a corrente, que é uma peça móvel, maleável, que sofre desgaste, que pode quebrar e tal, esse trabalho é feito por varetas simples. São varetas simples, são rígidas, entendeu? Então o que acontece? A engrenagem sobe, o calombo passa, sobe uma vareta, desce outra. Sobe uma vareta, desce outra. E elas é que acionam os balancinhos aqui para que a moto abra e feche o comando. Comando de admissão, comando de escape. Então o que acontece? Muito menos peças para quebrar. Muito menos peças para dar trabalho. Essas varetas, elas são altamente resistentes, apesar de serem bem levinhas, são muito resistentes. Então, o que acontece? São muito menos peças para dar problema. É aí que está o X da questão. Quando você olha uma moto, você quer saber se é varetada, inclusive o cilindro dela é mais estreitinho, olhando por fora aqui. Entendeu, pessoal? Então, é o seguinte. Quando se compara essas motos com tratores, eu tenho um tratorzinho. Eu vou explicar uma coisa para vocês que pouca gente sabe. Os tratores são varetados. Grande parte dos tratores não usa corrente de comando. Eles usam vareta, entendeu? São menos peças, são mais confiáveis e a menor possibilidade de dar problema, sabe? Os tratores trabalhando numa mineradora, na roça, eles não podem ficar toda hora indo para manutenção com regulador de corrente de comando, e eles regular balancinho, eles são ferramentas duráveis e confiáveis, né? Agora, uma outra questão, os Fuscas que a gente conhece tanto, que são carros conhecidos no mundo inteiro, eles são varetados. O Fusca é varetado igualzinho a essas motos aqui feitas até 2008. A minha 2010, né? As anteriores, o Fusca é varetado. A transferência do comando, do eixo do comando para os balancinhos do Fusca é vareta. São várias varetas. É bem parecido, inclusive, com as varetas das motos, sabe? Isso foi feito para baratear mesmo, sabe? Para baratear, para dar para um veículo de baixa manutenção. Sabe por quê? Não é que essa tecnologia de comando com corrente tenha chegado depois de 2008. Não, não. Motos como a 7 Galo da década de 80 não eram varetadas. Eram motos com corrente de comando. Motos como a CB400 desde 1980 eram com corrente de comando, não eram varetadas. Pode ver, eram motos mais luxuosas, não eram motos para trabalho, não eram motos feitas para poder ser massacradas no dia a dia como as CGs e as Titãs. Entendeu? Então essa tecnologia de corrente, que é essa aqui, é muito antiga. Não é por isso
que surgiu em 2009, a corrente não. Existia, motos da década de 60, de 70 da Honda eram com corrente de comando. Então, elas têm muito mais peças, elas têm maior possibilidade de dar problema. Por isso que dizem que aquele motor é indestrutível. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, esse motorzinho aqui que se vê muito em caldo de cana, que se vê muito em kart, aqueles karts que fazem corrida, é esse motor aqui. Isso aqui, quando você vai na praia, esse motor está ligado no sol, sofrendo, ligado a uma bomba que suga a água do subsolo para jogar água naquele chuveirinho na praia. É esse motor aqui. E você sabe como é que ele trabalha? Ele é varetado. As varetas estão aqui, são duas. Ele não tem corrente de comando, as varetas sobem, descem e acionam as válvulas. Então, esses motores, eles são altamente confiáveis porque eles têm muito menos peças para quebrar. Não é que a fabricação das peças sejam com um material muito superior. Existem materiais hoje que são até superiores aos de antigamente também, e pode parecer maluquice, mas sim. Agora, é muito mais confiável a formação daquele motor vareta, entendeu? É muito mais confiável. Uma corrente de comando pode saltar dois dentes, um dente, caso o tensionador não esteja funcionando bem, ou esteja no final da vida útil, e saltou dois dentes, você vai ter um problema nas suas válvulas de empenamento, de quebradura. Agora, quando que isso vai acontecer com as varetas? Elas são altamente confiáveis, entendeu? Fisicamente, elas são muito... Você olha, você vê, isso aqui não tem o que dar problema. Então, uma outra questão, esses motores são menos duráveis, por quê? Para você limpar o filtro de óleo desse motor, a telinha protetora, você tem que tirar todos esses parafusos, tirar o estribo, tirar a descarga, afrouxar isso aqui, deixar a moto tombada um pouco para lá, tirar o óleo, retirar isso aqui, trocar a junta quase sempre e retirar a telinha simples e lavar e colocar e remontar isso aqui tudo, horas de serviço. As varetadas, grande parte delas, você tira um bujão bem grandão que sai com uma tela em formato de dedal que você limpa, lava e sem abrir o motor. Então, pessoal, é o seguinte, Fusca, o trator, muitos aviões, esses motores estacionários que são sucesso no mundo, tudo aquilo que você quer que não quebre facilmente para você poder trabalhar sem ter problema, é varetado, entendeu? Esses motores aqui são maravilhosos, mas eles precisam de uma dedicação maior de quem os possui, entendeu? A diferença é essa. Este virabrequim é parecido, caixa de marcha é bem parecida, bomba de óleo é bem parecida, embreagem é bem parecida, filtro centrífugo existe. O motor varietado, ele é um motor parecidíssimo com esse aqui, mas a transferência de força do virabrequim para acionar o comando de válvulas que faz o balé de abrir e fechar das válvulas para o funcionamento e admissão e escape do